Falando de técnica, você acha que pra vender qualquer coisa é a mesma técnica? Era isso que eu perguntei. Ele falou vendas, era. Sim, Pra a vender técnica. qualquer coisa. A mesma Pra coisa. vendas. Em vendas táticas são provisórias, fundamentos são permanentes. Tá muito interligada, adorei, mas você Não, foi... é que a minha pergunta... Eu não É tinha que entendido que você tinha perguntado isso. Mas era essa. Oh, bom, vocês estão alinhadas, entendeu? Não, a gente tá nada sincronizado hoje, ainda bem, Bebel. Mas em vendas táticas são provisórias, fundamentos são permanentes. Os fundamentos de vendas são iguais para qualquer coisa. Qualquer coisa. Você vai vender uma caneca ou você vai vender uma hidrelétrica para alguém. Agora, a dinâmica, a complexidade, o ciclo de vendas, cada um tem o seu. Então, por exemplo, vendas mais complexas, vendas com ciclo alongado de vendas, aquela coisa que você começa a namorar hoje, mas aí você demora 3 meses para tomar um ciclo, comprar uma casa, é diferente de vender uma caneta para alguém. Porque existe a percepção de risco do cliente. Então, quanto mais a pessoa tem a percepção de risco, mais é alongada. Então, assim, as táticas mudam de produto para produto. Só que os fundamentos de vendas, eles são permanentes independentemente do que. Eu vou trazer um fundamento para vocês, por exemplo. Ninguém gosta de comprar de pessoas inseguras. Fim, acabou. Não importa o que você está vendendo. Se o comprador ele percebe insegurança no vendedor, aciona um viés na cabeça dele que é viés da negatividade. Ele começa a pensar, mas o que tem de errado com essa pessoa? Pô, será que ela é sério mesmo? Será que a empresa dela é competente? Será que esse cara entrega o que prometeu? Por que ele tá inseguro? Aciona um alarme na nossa cabeça. Cuidado, cuidado, cuidado. Por exemplo, uma pessoa comercial, ela precisa transparecer confiança. Porque alguém que tá comprando a coisa que ela mais não quer é ser surpreendido. Ela quer exatamente aquilo que ela comprou. Então isso é o fundamento. Você pode vender caneca, um avião ou outra coisa. Você quer comprar de empresas e pessoas que transparecem segurança para você. Então quando você é abordado por alguém inseguro, você já sabe que o cara perdeu a venda. Já era. Tenho uma pergunta para você. Como que você fez para vender o seu negócio? Meu negócio? Na verdade, vender o meu negócio é vender um pouco do meu mindset, né? É vender um pouco da minha lente relacionada ao mundo. Eu acredito que uma ferramenta, uma característica muito importante em quem vai vender é a verdade, né? A transparência. Então, o nível de entusiasmo e de transparência que você fala sobre um produto, né, é o que faz o convencimento das pessoas. Pelo menos, quando você fala com a voz do coração, você não mente. Eu sou muito assim, eu sempre me comuniquei muito com a voz do coração. Então, quando eu ia falar de uma reportagem que eu chamava, eu sempre olhava e falava com verdade sobre aquilo. Teve várias situações que eu me desarmei várias vezes no ar, chorando, por ser muito verdadeiro, né? Então, as pessoas, o Caio me conhece relativamente bem, enfim, eu sou muito verdadeiro, eu tento compartilhar muito o que eu tô vivendo no momento. Quando eu tô mal, quando eu tô bem, eu tô bem, e eu acho que essas técnicas que ele citou são muito importantes, mas a principal que eu uso no meu caso é a verdade. Então, quando ele disse para mim que ele sentou e que o corte que deu mais visualizações no podcast dele, nas mídias digitais do Caio, foi no meu, eu recebi muitas pessoas me elogiando. Cara, a entrevista mais legal que eu fiz foi com você. Por quê? Porque normalmente quando eu me conecto e eu vou conversar com alguém, eu tenho um interesse genuíno por quem eu converso. Entende? Então, se eu tivesse aqui, eu tô aqui interessado em tudo que ele fala, da maneira como você pergunta. Eu presto atenção em tudo, eu sou muito detalhista, né? Então, eu noto que você tem uma maneira de conduzir que é um pouquinho diferente da dela, né? Você fala um pouco mais, ela fala um pouco menos. O Caio é um cara extremamente expansivo. Então, me conectar com essas pessoas de uma maneira genuína faz com que eu seja uma pessoa interessante. Porque pessoas interessantes são pessoas interessadas. A partir do momento que eu me interesso por alguém, se eu estou extremamente interessado na sua história, estou prestando atenção no que você está falando, você automaticamente vai se interessar por mim. Então eu creio que para me vender, eu sou muito genuíno e conectado ao momento. Isso é um fundamento. Isso é um fundamento de vendas. É um fundamento, né? Um fundamento poderosíssimo. Você imagina, se o vendedor chega e vai te atender, ele está extremamente interessado, porque você fala assim, cara, esse cara está interessado em mim. Nós somos reféns de atenção. A gente vive uma guerra de atenção hoje, né? Sim. A guerra de vendas nada mais é do que uma guerra de atenção. A gente está próximo a Black Friday. Quais são as ofertas que você vai prestar atenção? As empresas estão todas tentando te fisgar. Então eu acredito que esse fundamento de você se conectar de fato com a sua verdade, com o seu ser mais genuíno, é um diferencial. Que legal. Isso é tão forte que numa reunião, cara, uma reunião comercial, eu vou até puxar, todo mundo já passou por isso sem ser uma reunião comercial. Você tá trocando ideia com um amigo, e aí você tá conversando com ele, do nada ele pega o celular. Quando a pessoa toca no celular conversando com você, o que seu subconsciente Não tá interessado. detecta? Não é nem só isso.
O que seu subconsciente detecta é que você não é a coisa mais importante naquele momento. Existe uma coisa mais importante que você. Por exemplo, que eu tô lá aqui, tá aqui, aí você tá conversando comigo, aí por uma mensagem, quando você fala comigo, olha aqui pra baixo, olha aqui, fala assim, ótimo. O que você passou pra mim? Eu não sou a pessoa mais importante naquele momento. Então, você viu que é fundamento esse interesse, em vendas que a gente chama de escuta ativa. Ouvir é escutar para entender. Então a presença é muito importante. Isso cria o que a gente chama de rapport. Já viu isso em vendas? Ele cria rapport com a pessoa. Rapport é essa conexão entre corações. E quanto mais a criação de rapport, mais confiança. E venda, um fundamento, venda é vínculo. Não existe venda sem vínculo. Você nunca vai comprar de uma empresa que você não tem um mínimo de confiança. Ah, mas eu não conheço a empresa, tá? Quem te indicou? Minha amiga. Você confia? Então a transferência de confiança, você confia nela que te indicou. Então não existe qualquer transação comercial sem uma ponte da confiança. A gente precisa ter minimamente confiar. Senão nenhuma relação comercial acontece. E para você estabelecer esse laço de confiança, você precisa necessariamente ser genuíno. E gerar essa conexão por meio da sua verdade. Porque é perceptível. Quando você recebe a atenção intrínseca de alguém, você se sente valorizado. E esse é um bom argumento para você eventualmente comprar dessa pessoa que está te dando atenção. Exatamente.